Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre a Internacional. E nesse vídeo aqui te contar que sim, a diretoria colorada está perto de fazer algumas modificações que foram necessárias por conta do curso do mercado. O Inter poderia vender alguns jogadores, todo mundo sabe, o Vitão não vai mais, isso muda o planejamento na zaga. Poderia liberar o Wesley, não vai mais, isso também muda, mas está se precavendo para trazer uma posição que não imaginava que teria, que é justamente ali naquele meio campo, entre os volantes, porque numa dessas o Thiago Maia vai estar de saída. A minha ideia aqui é tentar te mostrar um pouquinho mais do mercado colorado, não necessariamente com nomes, mas te posicionar, o que vai vir e o que estão passando. Esse vídeo é para Zapay, um aplicativo que vai te ajudar a pagar o teu IPVA. Se tu não pagou IPVA de 2025, o ano está só começando, o governo está dando desconto de até 24% para quem pagar antecipadamente em cota única. Mas daí tu vai dizer, eu não tenho como pagar em cota única. Calma, a Zapay vai pagar para ti com desconto na cota única, mas vai parcelar isso tudo em 12 vezes no teu cartão de crédito lá na Zapay. Eles são credenciados ao Detran e podem fazer isso. Para ficar melhor, parcela tudo em 12 vezes e ainda ganha 20% de desconto nas taxas do cartão de crédito que normalmente gera. Quer conhecer essa situação? Vai agora, aqui na descrição no primeiro comentário, baixa o aplicativo, coloca a tua placa e vê quanto é que tu tá devendo pro governo e automaticamente seta lá e vê qual é a parcela, a prestação para parcelar em 12 vezes, ganhar o desconto do governo, parcela em 12 vezes e ainda usa o meu código promocional para ter um descontinho na Zapay, beleza? Gente, vamos começar por setor? O Inter tem uma mudança importante na zaga. Com a não saída do Vitão, que claro, tudo aqui pode mudar, daqui um pouco chega o Real Madrid amanhã, paga 50 milhões de euros pelo Vitão e leva o cara. Mas trabalhando na situação de hoje, só o Gabriel Carvalho vai sair e o Inter está tentando forçar para que todo mundo permaneça, beleza? O Inter então não precisa contratar 2 zagueiros mais, que era a ideia antes, agora é só um. A ideia é trazer um zagueiro para fazer parceria com o Vitão. Bom, a operação ainda é facilitada porque pode ser um zagueiro destro ou canhoto. O Vitão é tão bom defensor que se ele jogar pela direita e vier um canhoto, tá tudo certo. Se vier um destro que joga sempre pela direita e ele for para a esquerda, como tava até o final da temporada passada, tá tudo bem. Então o Inter tem um facilitador. Mas aqui tem a nossa primeira posição. Precisa de um zagueiro para titularidade. Nesse primeiro momento ficaria, vamos lá, fechando, vamos trazer aqui o William Rocha, aquele 29 anos que está no CSKA, 2 anos já titular do CSKA, William Rocha. Ficaria o William Rocha pela direita, Vitão pela esquerda. Para a reserva, tem Rogel e Cleiton Sampaio. O Rogel tem contrato junto ao Hertha Berlim somente até a metade do ano. Se continuar do jeito que está jogando, não vai ficar. Mas daí na metade do ano, o mercado volta da lesão no joelho. E aí fica Cleiton Sampaio e mercado como reservas mais afirmados. O Inter ainda teria para composição de elenco o Pedro Cauã, gosto muito dele, zagueiro alto nas categorias de base, olho nele, e o Vitor Gabriel, que é zagueiro barra lateral esquerdo que veio do Sport e que está compondo o grupo também. Então aqui tem o sistema defensivo. Um zagueiro, mas tem que ser titular. Mas presta atenção, é nível tipo William Rocha, porque o Inter está dizendo uma coisa importante sobre o nível de contratações que vai fazer. Na lateral esquerda, abriu uma necessidade que não existia. O sonho do Inter até Natal, Ano Novo era renova com o Bernabé, paga lá os 5 milhões e pouquinho de euros que os caras querem, 4,5 de libras, 35 milhões de reais, parcela, pica esse valor, pega uma parte do Gabriel Carvalho, dá de entrada e depois parcela essa conta, compra o Bernabé. Só que a ideia do Inter era renovar com o René. O René era visto como um cara que o Roger queria recuperar, que tinha sido ofensivo no esporte, e o Roger queria voltar essa origem nele como um lateral mais ofensivo, e que o Inter viu o seguinte, não vou pagar nada para transfer, tenho ele pelo salário, pago o salário já de mercado que tá aqui, é uma liderança, é um cara bom de vestiário que aceita ser reserva. Era o sonho do Inter. Até o Mano Menezes ligar para ele e dizer, vem ser protagonista no Fluminense, ele decidiu ir para o Fluminense. E aí, o Inter agora está no mercado para buscar um lateral esquerdo. Um lateral esquerdo reserva do Bernabé, mas precisa de um lateral esquerdo. Neste momento, tem um jogador no grupo que joga ali,
que é o Pablo, que é do Sub-20 Colorado. Ele é um menino que já passou por Vasco, Cruzeiro e que está desde a metade do ano passado, 24 já, agora já é ano passado, na base do Inter. Jogou Gauchão, Copa Federação, Campeonato Sub-20 e tal, e agora já subiu para treinar. É um lateral ofensivo, não é um lateral ofensivo. É muito parecido com a característica do Bernabé, embora não é o Bernabé e tal, mas você entendeu, tá? Seria o lateral da base. Numa dessas o Inter pode até compor elenco com ele, mas quer um lateral reserva. Então o zagueiro titular e o lateral reserva. Aqui a gente precisa tratar sobre o primeiro volante que foi contratado. O Inter acaba de anunciar Ronaldo. Anunciar não, no momento que eu tô gravando não anunciou, mas a gente já sabe que vai anunciar. Ronaldo, um primeiro volante de 28 anos que estava no Juventude. Ele chega no Juventude indicado pelo Roger, mas acaba não jogando com o Roger Machado, porque ele vem lesionado no futebol japonês. Quando se recupera, o Roger já tinha vindo para o estádio Beira-Rio. E aí ele assume a titularidade. O Kaique, aquele, lembra do gauchão passado, que foi fez bom gauchão? Pois é, o Kaique lesionou, saiu, foi pro departamento médico, e aí ele assume a titularidade e não larga mais, e vira o titular. O Ronaldo, 28 anos, ele se destaca e surge na base do Flamengo, já fiz um vídeo aqui anterior sobre ele, mas surge na base do Flamengo. Ele é primeiro homem. O empresário até diz que pode jogar um pouco mais na frente. A minha dúvida, como um segundo homem, se, por exemplo, o Thiago Maia sair. A minha dúvida é por que o Inter fez essa contratação? Eu estou tentando entender, mandei para um dirigente já para tentar tatear a situação. Porque, por exemplo, ele pode ser, bom, o Roger quer ele para Fernando, primeiro volante, ele reserva, e aí se sair o Thiago Maia, fica o Bruno Henrique como titular e o Rômulo brigando, e daqui a pouco até o Rômulo passa, tá? Mas ficam os dois ali, Ronaldo e Fernando, Rômulo e Bruno Henrique. E aí o Rômulo pode descer, aquela coisa toda que a gente sabe que pode acontecer no futebol. Mas enfim, o porquê que ele foi contratado? Ou se o Roger acha que o Ronaldo tem característica para ser empurrado um pouquinho mais para frente, para ser uma possibilidade caso o Thiago Maia saia. Mas perceba, o Inter está fazendo modificações na busca por reforços. Por quê? Porque uma possibilidade de saída do Thiago Maia, que até agora não está confirmada, o Santos não botou na mesa o que o Inter quer, mas fez o Inter agir rápido. O Ronaldo estava indo pro Vitória. Aí tu pensa, pô, vou lá, vou pagar um salário baixo, porque ele estava saindo do Ju indo pro Vitória, vou pagar um salário baixo, resolvo, ou tem uma solução rápida e ganho tempo para, se for o caso, contratar o reserva do Thiago Maia. Foram nessa contratação. Então, um terceiro nome é um volante, porque surgiu a necessidade de se precaver antes da saída do Thiago Maia. A quarta possibilidade é no ataque, que a gente também já tem um nome, mas antes eu vou te explicar. O Internacional viu que precisa de uma característica diferente na ponta direita. Na ponta esquerda, o Inter tem o Wesley e o Wanderson, que tem características semelhantes. O Wesley vai ser um pouco mais agudo, mais driblador e talvez até um pouco mais rápido, daqui um pouco o Wanderson é um pouco mais de tabela, corta mais pelo meio, mas enfim, os dois são atacantes, são ponteiros. O Inter na direita tinha Bruno Tabata e Gabriel Carvalho, em situações muito parecidas, jogadores que atuam de uma maneira muito parecida. E o Gabriel Carvalho vai embora na metade do ano, lembrando que está vendido. E aí o Bruno Tabata é meia e o Gabriel Carvalho também é meia. O Inter está trazendo um atacante para jogar na ponta direita, mas que seja mais atacante. Nicolas Rodrigues, colombiano de 20 anos, canhoto, que joga pela ponta direita e cai pelo meio, mas é um pouquinho mais atacante que esses dois que eu falei, e que está vindo do Fortaleza FC. Fala-se aí em 2 ou 3 milhões de dólares que a negociação vai girar. Tem uma diferença em 2 ou 3 milhões de dólares, ou 10 milhões de reais, ou 15 milhões de reais. Mas só, até um pouco mais, né? Mas só para te posicionar, para tu mais ou menos entender o reforço que nós estamos falando. E o Inter traz um jogador com característica de mais ataque, mais agudo, de mais possibilidade. E se for o caso, daqui a pouco o Wesley lesionou e o Wanderson levou o terceiro cartão amarelo, dá para pegar esse menino e jogar lá pro outro lado. Mas se tu pensar, na esquerda o Inter tem Wesley, Wanderson, Gustavo Prado. O Gustavo Prado mais meia, os outros dois mais atacantes. Na direita, o Inter tem o Tabata, Gabriel Carvalho, esse menino, Nicolas Rodrigues. Ele mais atacante, os outros dois mais meias. Tem variações, tem possibilidades para o Roger Machado fazer. O Inter pode ser que tenha que buscar um meio-campista. O Inter pode ter que buscar um meio-campista, porque está liberando o Johan. E aí precisaria de um cara para repor o Alan Patrick. Isso pode acontecer. Mas hoje o Inter precisa de um lateral esquerdo titular, um zagueiro, titular, um lateral esquerdo reserva, tá trazendo um volante para se precaver do Thiago Maia,
um atacante pela direita e, se bobear, um meia, porque o Johan tá saindo. Mas esse aqui eu vou deixar bem na condicional porque eu ainda não tenho informação. Uma ação de 3 a 4 reforços. E aqui vem uma questão. O Inter tá buscando nomes que, primeiro, não são do mercado brasileiro, porque aqui tá tudo inflacionado. Tá buscando nomes na América Latina ou em campeonatos menos destacados da Europa, onde o Inter tenha dinheiro. O Inter não vai contratar protagonistas. A direção deixa claro que não tem dinheiro para contratar jogadores que vão lotar aeroporto. O presidente Barcelos falou isso na conversa que teve com os repórteres. Não dá para contratar jogador de lotar aeroporto. O Inter não tem essa bala na agulha. No mercado brasileiro, desse nível, a não ser que seja um Ronaldo, 28 anos, que veio do Juventude, mas e que estava livre no mercado. Ia pro Vitória, o Inter interceptou. Mas de resto, vai lá no futebol colombiano, tenta no CSKA da Rússia, que embora tenha dinheiro, é um futebol, um mercado da Rússia, porque o Inter não tem bala para reforços maiores. Não são tão badalados os reforços e provavelmente não vai ser em grande quantidade, apenas reposição, porque o grande mérito da direção colorada nesse ano é manter o elenco, tá bom? Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.